que cada jornalista daquele pertence a um grupo, não. Tudo é o Grupo Globo de Comunicação. E aí, se não me engano, também tomou a decisão de não ficar mais ali onde se faz a entrevista diária com o presidente da República, na saída do Alvorada. Parece que o Estadão tomou essa decisão também, e a Folha de São Paulo também tomou essa decisão. E o que esses repórteres alegam? Eles alegam que eles podem ser, que eles estão sendo agredidos e que eles não se sentem seguros de estarem ali no Palácio Guanabara entrevistando o presidente, porque os seus apoiadores são agressivos demais. Bem, o ministro Augusto Heleno deu uma resposta e ele disse o seguinte, abre aspas, eles virem aqui e jogaram, eles virem aqui e jogarem coisas em vocês, não vai acontecer. Provocarem confusões que possam gerar agressões físicas, nós não vamos deixar. Vamos proteger a imprensa de qualquer tipo de agressão física. Agora, agressões verbais não tem como impedir. Vão a um jogo de futebol, por exemplo, a torcida do Flamengo xinga a torcida do Fluminense, chama o juiz de filho de tudo. Quem é que vai prender a torcida inteira? Disse o general Heleno a jornalistas no próprio Palácio da Alvorada. Então, o motivo desta live é para parabenizar o general Heleno, que é um estrategista, que é um patriota que nós devemos aplaudir diariamente, por ter dado uma resposta cirúrgica ao teatro que parte da imprensa, que é oposição ferrenha ao presidente Bolsonaro, estava querendo criar. Teatro, não é? O teatrinho de que nós seremos agredidos a qualquer momento, alguém precisa fazer alguma coisa. Cadê o gabinete de segurança institucional que não nos protege? Esse enredo, esse teatro, essa falácia que eles estavam tentando criar. O general Heleno responde dizendo, olha, ninguém vai bater em vocês porque nós não vamos permitir. Ninguém vai tacar coisas em vocês porque nós não vamos permitir. Agora, nós não podemos também deixar ou impedir que eles usem a palavra como povo brasileiro, como cidadão de um país democrático, e xinguem vocês. E aí ele faz a analogia do futebol. Bem, vocês precisam compreender que há uma tentativa que a imprensa, e não é de hoje, tenta criar, não é, de um presidente autoritário e de que aqueles que apoiam o presidente da República não têm apreço à democracia. Bem, essa narrativa eles vão batendo, e ela acaba colando para os mais leigos, para aqueles que não acompanham a política no dia a dia, que não é o seu caso, você que está me vendo nesse momento. Então, esta tentativa de narrativa de dizer que o presidente Bolsonaro é autoritário e que nós, que estamos ao lado do presidente Bolsonaro, não temos apreço à democracia, essa é uma narrativa antiga da imprensa e que eles tentaram colar aqui agora, nesse exato momento, quando eles resolvem, de comum acordo entre eles, combinado, se retirar do local aonde o presidente da República diariamente dá a sua entrevista. Bem, sabe quando isso vai durar? Esse teatrinho deles vai durar no máximo até semana que vem. Semana que vem eles vão dizer, bem, o general Heleno garantiu que nós não vamos ser agredidos, o general Heleno garantiu que ninguém vai tacar nada em nós, então nós vamos voltar. Claro que o teatro só pode durar até semana que vem. Por quê? Porque eles se alimentam do que o presidente diz. Eles se alimentam do que o presidente fala.
Aliás, o presidente Bolsonaro é o grande garoto propaganda dessa imprensa comunista, dessa imprensa socialista, desta imprensa extremista. E quando eu faço esses adjetivos a esta imprensa, é porque nem toda a imprensa é assim. Nós temos jornalistas sérios nesse país. Assim como temos políticos vagabundos, nós temos políticos sérios também nesse país. Seria ignorância da nossa parte colocar toda a imprensa dentro de um mesmo saco, ok? Se o presidente Bolsonaro quiser que a imprensa, que o Estadão, que a Folha de São Paulo, que o Globo, todo o Grupo Globo, não é, entre em decadência total, é só não dar entrevista para eles. Por quê? Porque hoje eles sobrevivem do que o presidente Bolsonaro fala. Se o presidente Bolsonaro não der nenhuma declaração durante 30 dias, eles estão quebrados, eles estão falidos. Por quê? Porque eles, repito, só conseguem reproduzir a fala do presidente para distorcê-la. É isso que faz com que eles ainda sobrevivam. Há algumas pessoas, existem algumas pessoas, porque tocou o telefone aqui, por isso é que deu essa interrupção. Existem algumas pessoas que entendem de que o presidente Bolsonaro não deveria dar entrevista à imprensa, que ele não deveria parar ali diariamente. Aliás, nenhum presidente da República, Bolsonaro é tão autoritário, que nenhum presidente da República falou tanto com a imprensa e deu tanta liberdade para a imprensa, embora lhe dando pancada todos os dias, que Jair Messias Bolsonaro. Então, há alguns apoiadores do presidente que entendem de que ele não deve ficar dando entrevistas ali. Talvez você que está me acompanhando agora nessa live pense a mesma coisa. Não, o presidente não deveria ficar dando tanta moral a eles. Só que o presidente Bolsonaro, ele é um estrategista de guerra. Aliás, ele só tem sobrevivido até agora pela capacidade de raciocínio que ele tem, pela capacidade lógica que ele tem. Então, entenda algo importante. O que o presidente Bolsonaro está fazendo, dando a entrevista ali todos os dias, é dando a cara dele para bater. Sim, o presidente está consciente de que cada palavra que ele disser, a imprensa ou parte dela irá deturpar. A imprensa ou parte dela irá a desfazer ou trocar as falas do presidente para fazer uma outra narrativa. Bolsonaro tem consciência disso. Mas ele é tão estrategista de guerra que o que ele já percebeu? De que quanto mais a imprensa tenta distorcer a sua fala, mais ele apresenta a verdade do que ele diz. Com isso, ele vai gerando a descredibilidade da imprensa e vai se fortalecendo politicamente. Ora, até quem não é Bolsonaro, preste atenção nisso, gente, até quem não é Bolsonaro, mas também não é esquerda, não é? Também não é um lunático socialista, já sabe que a imprensa distorce tudo que o presidente diz. Então, se por um lado Bolsonaro dá ibope para a imprensa e a alimenta de informações, e isso faz com que eles ainda sobrevivam, ok? Do outro lado também, Bolsonaro se utiliza do veneno da imprensa para criar o antídoto dele diante da opinião pública do povo brasileiro. Então, com isso, Bolsonaro coloca a imprensa numa situação, ou parte dela, numa situação de ridículo, ao ponto de quem não é bolsonarista como nós, falar o seguinte: é realmente a Globo persegue o presidente. É realmente a Folha de São Paulo persegue o presidente, o Estadão persegue o presidente. Por quê? Porque no dia seguinte em que eles deturpam uma fala do presidente, o presidente mostra a verdade. O presidente mostra o que ele falou, não é? Foi o que aconteceu agora com esta gravação
que foi exposta pelo ministro Celso de Mello com o único intuito: ridicularizar o presidente da República, enfraquecer o presidente da República, assim como foi a atitude de Moro, a atitude de Mandetta. Só que o problema é que o camarada é tão estrategista de guerra, Bolsonaro que eu estou falando, e ele anda tanto na verdade, que a mentira que alguém tenta criar contra ele não consegue prevalecer. Por quê? Porque Bolsonaro não é um ator. Bolsonaro não faz um teatro. Bolsonaro não é um personagem. Que a gente percebe que ele não é um personagem, e a questão desta fita que foi vazada mostra isso com muita clareza, mas ele vai ficando mito, mas ele vai entrar para a história como mito. Ninguém votou em Bolsonaro para ele ser perfeito. Ninguém votou em Bolsonaro para ele corrigir possíveis erros. Todos nós votamos em Bolsonaro consciente do que ele é, Ele xingava antes, xinga agora. Ele dava patada antes, dá agora. Ele ridicularizava a imprensa que é contra ele antes, agora ele faz a mesma coisa. Ou seja, nós votamos em Bolsonaro para isso mesmo. E nós aplaudimos Bolsonaro porque não mudou, porque continua sendo o mesmo. Então, parabéns ao general Heleno, que como resposta ao teatrinho da imprensa, que disse: nós não vamos mais entrevistar o presidente ali naquele lugar, na saída do Alvorada, que nós estamos com medo dos eleitores do Bolsonaro, porque eles são muito agressivos. Ninguém tinha medo do MST quando invadia terras. Ninguém tinha medo dos grupos da CUT, dos sindicalistas, quando eles saíam quebrando tudo aí no país. Ninguém tinha medo da agressividade dos comunistas socialistas contra a própria imprensa na época de Lula e de Dilma. Agora querem fazer teatro. Resposta então do general Heleno: